Começa agora pela radiodoaxé.com mais um programa Acordando para uma Nova Vida, com Bruno César. Boa noite, ouvintes da Rádio do Axé. É isso aí, com vocês, o seu amigo Ronaldo, apresentando mais um programa. Fala, Bruno, tudo bem com você, meu irmão? Olá, boa noite, a bênção para quem é de bênção, meu Motubá, meu Mojumbá. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com mais um programa Acordando para uma Nova Vida. Hoje nós vamos falar sobre cultura e pensamentos internos, né? Cultura interna e pensamentos internos, né? Então, assim, para o pessoal que já me conhece, eu sou o Bruno, mas também vou me apresentar para o pessoal novo que está entrando aí na rádio. Eu sou o Bruno César de Airá, nasci na Umbanda, sou iniciado no Candomblé aí já há 10 anos, sou coaching e hipnoterapeuta e trabalho como terapia alternativa. E o programa é ligado justamente a essa direção, né? A terapia alternativa que eu estou trazendo para dentro das casas de axé. Então, antes de mais nada, quero agradecer a todos a audiência. O pessoal está participando bastante, tá se envolvendo com o assunto, isso é muito bacana. Então, quem quiser já iniciando as perguntas, fiquem à vontade, é só mandar para o Ronaldo, depois o Ronaldo repassa essas perguntas. Lembrando que o tema de hoje é a cultura interna, tá? Então, antes de mais nada, também quero agradecer também ao patrocinador do programa, que é a Casa São Jorge, a Casa de Artigos Religiosos. Lá você encontra tudo aquilo que você precisa para os rituais de Umbanda, Candomblé. A Casa São Jorge, ela fica em Guarulhos, no centro de Guarulhos, na rua Padre Celestino, número 94. E o telefone de lá, para quem quiser ligar e fazer um orçamento, o telefone de lá é 2409-2835. 2409-2835. É só entrar em contato com o pessoal lá, o seu Norberto. Lá os atendentes são nota 10 e, como eu falei, lá você encontra tudo sobre Umbanda e Candomblé, ok? Ô Bruno, aproveitando só o ensejo que você me fez lembrar um negócio quando você falou da Casa São Jorge, né? Sim. Depois eu vou te cobrar no ar mais uma vez, tá? Uhum. Que é para depois o pessoal falar: ô Ronaldo, você não falou de novo, tá? Como o pessoal tá pedindo direto, tá? O telefone e endereço da Casa São Jorge, depois me passa pelo meu Face, que eu vou preparar um negocinho legalzinho. E nós vamos deixar aí durante aí uma semana aí o anúncio gratuito na nossa rádio para todo mundo. Legal, passo sim. Beleza? Pode ficar tranquilo. Aí você avisa, por favor, lá avisa, pessoal, tá? Que vai ficar um anúncio aí gratuito por uma semana ou 6, tá? Ok, não, aviso sim, pode ficar tranquilo. Vai ficar aí pro pessoal poder entrar em contato, porque sempre que a gente fala assim de um anunciante, um patrocínio, às vezes se torna um pouquinho vago. Por quê? Porque falou naquela hora. Sim. Tá, aí o pessoal esqueceu de anotar e tem bastante gente daquela região ouvindo a gente. Tem sim. Então o que acontece? Fica muito mais fácil, muito mais simples para eles se localizarem com um bannerzinho que a gente vai colocar aqui na rádio. Não, legal, pode deixar que eu passo sim. Fica tranquilo. Tá, então nós vamos falar sobre o que hoje, Bruno? Hoje o nosso tema é sobre cultura interna, pensamentos internos. Essa cultura, né, esses pensamentos e o que eles podem influenciar em nossas vidas, mesmo porque é através de nossos pensamentos que nós tomamos certas atitudes, e também é pelo pensamento que atraímos coisas para a nossa vida, tanto coisas boas como coisas ruins também, né? Através do nosso pensamento podemos determinar como serão os nossos dias, né? Como será a nossa vida. Então, uma coisa que eu já falei e repito, né? Boa parte da causa
de doenças é por meio daquilo que está em nossa cabeça, no nosso emocional, no nosso pensamento. Eu vou contar rapidamente aqui o caso que aconteceu com o senhor. Se não me engano, eu já contei essa história aqui, mas vou repetir rapidamente, até para as pessoas que estão chegando aqui na rádio e que não ouviram. É um caso de um senhor, tá? Esse caso aconteceu em Curitiba. Esse senhor, ele foi fazer um exame, um check-up, né, que se faz todo ano, e ele foi ao médico. O médico pediu aquela bateria de exames e tudo mais, e ele foi no laboratório, fez todos aqueles exames, e quando foi buscar o resultado, ele levou aquele resultado para o médico dele, e o médico deu uma notícia lá não muito agradável. O médico anunciou que aquele senhor, ele estava com uma doença séria, estava com câncer. E esse senhor, dali em diante, caiu numa depressão profunda e começou a ter todos os sintomas desse câncer, né? Ele ficou definhando na cama, perdeu todo o apetite, emagreceu muito, 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 até que em um dado momento ele recebeu um telefonema pedindo que comparecesse até o laboratório. Ele foi acompanhado da filha, e lá, chegando no laboratório, ele foi atendido numa sala reserva juntamente com o médico, e o laboratório anunciou que, na verdade, ele não estava com câncer, porque o que aconteceu foi um erro do laboratório. O laboratório fez uma confusão e trocou os exames. Então aquele diagnóstico não era dele, era de uma outra pessoa. Porém, para vocês verem que o pensamento, a cultura, ela é tão forte, ela influencia tanto em nossas vidas, que ele passou a ter todos aqueles sintomas, sem na realidade ter doença nenhuma. E claro que com esse erro, o laboratório arcou com todas as consequências, não precisou ir para uma ação judicial. O laboratório se prontificou a pagar o tratamento que fosse preciso, de psicólogo, enfim, tudo mais, e se acertaram. Mas o intuito aqui é para vocês perceberem de que o quanto o nosso pensamento, a nossa determinação interna, a nossa cultura, ela influencia muito, muito mesmo. Então, repetidamente, falando para o pessoal aí que quiser, já passando as perguntas para o Ronaldo, só passar e eu vou respondendo com o tempo. Também quero contar agora o caso de uma senhora que eu atendi, mas essa senhora eu não atendi com a linha da hipnoterapia, tá? Eu atendi ela com o coaching, porque ela estava vivendo um dilema aí, e o dilema dela era o seguinte: ela estava infeliz no casamento dela, porém ela continuava vivendo no mesmo teto com o seu então ex-marido, só que viviam em quartos separados. E ela me procurou porque assim a situação financeira dela estava muito complicada. Ela ela tem 2 filhas, na época ainda crianças e tudo mais, e ela queria bater asas, né? Ela queria voar, ela queria sair daquela situação e ser independente, porque apesar dela estar separada do marido, ela dependia dele. Então ela me procurou através do coaching, e nesse trabalho a gente desenvolveu para ela sair dessa causa. Algumas pessoas aqui vai se surpreender com o que aconteceu com a história dessa moça, porque o que aconteceu foi o seguinte: no trabalho do coaching, e também basicamente com parte da hipnose, da hipnoterapia, ela quis sair daquela situação financeira e quis subir o nível social de convivência, né? Ela queria passar a ter amizade com pessoas de um poder aquisitivo maior. Então foi passado ela queria saber como se aproximar
quais os lugares que ela deveria frequentar, qual o trabalho que ela deveria, qual empresa que ela deveria levar o seu currículo para apresentar o seu trabalho, mas sempre nessa direção de atingir pessoas com poder aquisitivo maior. Algumas pessoas, eu tenho certeza que estão nos ouvindo, vão ficar abismado e com o que eu vou dizer. Mas a situação dela foi o seguinte: ela chegou um momento em que ela tinha que tomar uma decisão, porque ela chegou aonde ela queria chegar e ela conheceu, dentro da empresa que ela começou a trabalhar, ela conheceu um homem que trabalhava numa multinacional, porém ele estava no Brasil, mas ele morava na França. E chegou um momento em que ela tinha que tomar uma decisão. E a decisão dela foi justamente onde o trabalho do coaching foi mais preciso, foi mais calçado. E a decisão que ela tinha que tomar era ou ela ir embora com ele sozinha, deixando as filhas aqui no Brasil, ou abrir mão desse relacionamento e ficar naquela vida que para ela não estava boa, que na visão dela era uma vida pequena. Então nós fizemos o trabalho de coaching e tudo mais, e foi mostrado através das técnicas as duas possibilidades: o que ela ganha em ficar no Brasil e continuar naquela situação, e o que ela ganhava indo para a França e tudo mais. Ela optou de, entre aspas, né, não vou dizer que abandonar, mesmo porque ela não abandonou as filhas dela, mas ela optou em deixar as filhas num período de 2 anos com o pai e viver a vida dela com esse novo amor. Algumas pessoas até podem pensar que não era amor nada, que o amor era pelo dinheiro, mas não, ali realmente ela conseguiu alcançar o objetivo dela, de além de alcançar um patamar de uma necessidade financeira no nível maior, ela também encontrou um novo amor, não foi somente por interesse financeiro. Então ela deixou as filhas aqui no Brasil, deixou um período de 2 anos e foi viver com esse novo relacionamento lá na França e tudo mais. Ela sofreu muita discriminação, tanto da parte da família como dos amigos, justamente por ela ter deixado as filhas aqui com o pai. Porém, a pergunta que fica no ar é: o que é melhor? E aí eu vou depois dar o desfecho. O que é melhor? Ela ter deixado as filhas dela com o pai nesse período de 2 anos, onde lá na França, juntamente com esse novo relacionamento, ela cresceu como pessoa, ela cresceu no seu lado sentimental, ela cresceu no seu lado íntimo e também, obviamente, cresceu no seu lado profissional, enviou um sustento aqui para as filhas, ou ela deveria simplesmente não largar tudo e continuar naquela situação pequena aqui. Então ela sofreu muita discriminação, ela foi apedrejada demais. Mas o resumo, o desfecho dessa história, para vocês entenderem, é que apesar da dor do momento dela de ter deixado as filhas dela com o pai aqui por 2 anos, se comunicando somente por telefone, por e-mail, esse sofrimento valeu a pena. Por quê? Porque ela voltou para o Brasil, tá? E hoje simplesmente as filhas dela estão morando no Brasil com a mãe, tá? Por esse novo amor dela trabalhar numa multinacional, ele viaja muito. Então ela comprou uma casa aqui em São Paulo. E resumo, aquela vida pequena que elas tinham, que as filhas dela frequentavam escola pública e tinha com esse problema de arrumar vaga e tudo mais, esse sofrimento que eles tiveram por 2 anos supriu. Por quê? Justamente por causa dessa mentalidade. Através do trabalho dela, ela pôde. Hoje elas estudam numa melhor escola aqui de São Paulo. Todo ano elas viajam para fora do país. Elas já foram para Disney não sei quantas vezes, já perdi as contas. Enfim, o que eu estou querendo passar do nosso tema de hoje é que
existem crenças que são pesadas, que machucam a gente, mas que é preciso você olhar, que nem aquela frase famosa que muitos conhecem. Olhe para aquilo que... Tente olhar para aquilo que está atrás da montanha. Não olhe somente a montanha que está na sua frente. Porque a montanha, você olha e vai se desanimar. É preciso você ter uma noção do que tem por detrás daquilo, né, para você atingir o seu objetivo. É tudo com muita luta, é tudo com muita persistência. Existe uma dor, mas a recompensa é grande. Tô vendo aqui que o Ronaldo tá me dizendo que já temos perguntas. Ronaldo, manda aí. Tem 2 perguntas. O Odair, ele coloca assim: o que é coach, para que ele serve? O coaching, ele é um treinamento, tá? Ele é diferente do trabalho da hipnoterapia. A hipnoterapia, ela trabalha com o lado emocional das pessoas para ajudar em ansiedades, em depressão, em fobias. O coaching é para pessoas que querem obter um resultado e tem uma certa dificuldade, não conseguem atingir esse resultado sozinha. Como, por exemplo, uma pessoa que está empregada, mas quer mudar de emprego e ela não sabe como fazer. O coach, ele entra nessa linha. Ele vai ajudar a pessoa a encontrar ferramentas e metas, estratégias para que ela venha mudar de trabalho, de emprego, de profissão. Existe coaching, vários aí, coaching de carreira, existe coaching para relacionamento, como eu também já atendi uma garota já dos seus 20 e poucos anos, e ela me procurou como coaching sentimental. Por que coaching sentimental? Porque ela, na vida dela, só estava aparecendo uma certa linha de homens que só a decepcionava. Então ela queria uma ferramenta para, assim, tipo, mudar o foco. Então o coaching, ele serve para isso, para mudar o foco, mudar a estratégia para atingir um objetivo. Ok? Muito bem. Bom, como não poderia faltar o seu amigo Bruno... Opa! Ele coloca assim: nossa, quase não chego para ouvir o programa. Ele pergunta: existe alguma técnica que ele pode usar para disciplinar o pensamento dele? Sim. A técnica é a seguinte: pega um papel, uma sulfite normal, tá? E você coloca o título da meta, vamos dizer assim, né, em cima do papel. E aí você faz uma cruz. Então, na realidade, essa cruz é para formar 4 quadrados, tá? Então, num lado, você escreve assim: o que eu ganho, e no outro lado, o que eu perco em fazer isso. Aí embaixo, também a mesma coisa. O nome desse exercício, dessa ferramenta, é ganhos e perdas. Então, você vai pontuar o que você ganha em fazer aquilo, e pontua tudo. Tudo, absolutamente tudo. O que você ganha em fazer. E embaixo você vai escrever assim: você vai pontuar o que você ganha em não fazer. Aí vai pontuando também, coisa por coisa. Lá em cima você coloca o que você perde em fazer. Aí pontua, causa por causa. E embaixo você também pontua lá: o que eu perco em fazer. O nome do exercício é esse: ganhos e perdas. E você vai pontuar tudo, o que você ganha, o que você perde com essa sua meta. E aí você chega numa conclusão final, tá? Você faz um balanço aí. E aí você vai direcionar o seu foco. Então, assim, esse exercício, tem gente que fala: é coisa rápida, é fácil. Não é. Tá? Esse exercício você deve ter muita atenção. Geralmente, quando eu faço esse exercício, porque assim, o trabalho terapêutico, ele tem uma duração de no máximo 1 hora, entre 50 minutos e 1 hora. Eu levo uma sessão inteira só com esse exercício, tá? Então, assim, se a pessoa pensa que fala: eu vou fazer o exercício de ganhos e perdas e vou levar 10 minutos, não. Você tem que pontuar, você tem que pensar. Tive casos de clientes que até no meio dessa sessão, com essa ferramenta do ganhos e perdas, chegou a um ponto tão estressante para o cliente que ele começou a ter dor de cabeça. A gente teve que parar, fazer um intervalo,
para ir respirar, tomar uma água e voltar. De tão pesado que é. Não é tão simples assim, eu vou lá pontuar o que eu vou ganhar, o que eu vou perder e pronto. Não. Você tem que pensar muito. E outra, geralmente quando eu faço esse exercício com os clientes, eu dou o papel não fica comigo desses pontos, né? Eu devolvo, eu dou uma olhada e devolvo o papel para o cliente. E em casa, quando ele está com a mente mais tranquila, depois que ele relaxou, que assistiu um filme, que jantou, enfim, outras pontuações vão aparecendo e ele vai colocando no papel. Então, assim, é um trabalho bem legal, mas é um trabalho que demora um certo tempo. Mas eu indico isso para todo mundo. Então, como eu falei, ganhos e perdas. Então, você vai lá, coloca na sulfite o que eu ganho em fazer isso, o que eu ganho, o que eu perco em fazer isso. Aí, do outro lado, o que eu perco em não fazer e o que eu perco em fazer. Ok? Ok. Tenho mais uma pergunta aqui. O Carlos ele pergunta assim: na informática, quando um computador ele tem vírus, a gente formata o HD. Sim. Nós temos como formatar os nossos pensamentos? Tem, com certeza. Esse exercício que eu acabei de falar, de ganhos e perdas, também é uma forma de você reprogramar a sua própria mente. Quando eu estou num dilema, eu mesmo vou lá e faço esse exercício. Então, tudo que está ligado ao emocional, gente, é possível a gente reprogramar, tá? Hábitos a gente reprograma. A nossa cabeça é justamente que nem um computador, tá? Existe o software e o hardware, certo? Então, assim, o trabalho da terapia é justamente remover, limpar esse vírus, né, formatar, né, e também potencializar. Que nem, por exemplo, já tive casos de pessoas que falam: Bruno, eu queria muito aprender a falar inglês, né, aprender um outro idioma, mas eu não consigo. Ou seja, crença limitante, né? Ela já programou o cérebro dela de que ela não vai conseguir aprender aquele idioma. Então, nós fazemos aquela sessão de terapia, reprogramo e mostro que a pessoa pode aprender quantos idiomas ela quiser. Porque a nossa cabeça, justamente usando o exemplo do computador, é como um computador. Você coloca 1000 informações lá dentro e o cérebro ele vai captar, vai guardar. Claro que é preciso você sempre estar ali cuidando, renovando, lendo, né? Não é aquela coisa de que eu vou colocar um programinha lá na minha cabeça e deixo de lado e tá. Não, é preciso você exercitar. Ok? Ok, agora uma pergunta minha, Bruno. Manda. Mais ou menos assim, hoje não, acontece muito isso aqui na empresa que eu trabalho, tá? Por exemplo, do dono da empresa pegar e falar assim: Ronaldo, sobe aqui. Aí eu vou até o escritório. Você lembra daquele item que o cliente comprou em 2013, que era mais ou menos assim? Lembro, tá? Por exemplo, eles têm o computador ali, cada vendedor tem o seu computador ali do seu lado, tá? Mas, por exemplo, eles chamam eu porque eles sabem que eu vou lembrar do que eles estão perguntando, tá? Agora vamos dizer assim, igual eu brinquei hoje, eu pergunto assim: peraí, daqui a pouco o meu HD aqui ele vai pifar. Eu falei pra eles: daqui a pouco vai pifar. Porque é o seguinte, como o pessoal lá na empresa mesmo fala: o Ronaldo sabe direitinho onde que tá tudo, o Ronaldo sabe direitinho onde compra tudo, o Ronaldo sabe direitinho da onde que veio tal material, tá? Só que é o seguinte, eu nunca programei o meu cérebro para fazer isso daí, tá? Ele faz sozinho. Sim. Entendeu? Esse negócio de lembrar as coisas assim. Só que, por exemplo, se eu estiver andando na rua, Bruno, e um dia você encontrar comigo, tá? E eu passar direto por você não estranhe. Porque eu não consigo lembrar da sua fisionomia. Não, isso é normal, tá? Eu tenho o pessoal acha engraçado quando eu falo isso, que o pessoal pega e fala: mas Bruno, você
é terapeuta. Como que acontece isso com você? Fala, gente, antes de ser terapeuta, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu como, eu vou no banheiro, eu sou igual a qualquer um. Que o meu trabalho é diferente. Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar nomes. Eu guardo a fisionomia, mas nome é muito, muito, muito difícil. Assim, eu tenho essa dificuldade. E assim, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar o seu emocional, o seu inconsciente, o seu cérebro. Então, umas potencializam certo ponto e outras potencializam menos. Então, isso é perfeitamente normal em qualquer pessoa. Tem pessoas que guardam nome, mas não guardam fisionomia. Eu já sou ao contrário. Para guardar nome, eu sou péssimo. Sou péssimo. Conheço muita gente, mas eu falo, esquece que nome eu não sei. Às vezes, quando eu quero me comunicar com alguém do Facebook, é uma tragédia, porque eu tenho que abrir todos os meus amigos e ir lá para achar o rosto da pessoa, porque por nome eu não acho. Eu tenho uma certa dificuldade assim com relação a guardar a fisionomia. Até uma certa ocasião aí, um amigo meu falou assim: poxa, eu passei por você e você nem falou oi. Eu falei: quando foi isso? Foi tal dia, tal, não sei o que. Eu falei: mas peraí, quanto tempo a gente não se vê? Uns 2 anos mais ou menos. Eu falei: filho, eu não consigo. Aí também, né? Eu falei: eu não consigo lembrar de quem eu vi ontem, cara. Não, eu falei, sabe, tem um problema assim com fisionomia que é muito, muito, muito grande mesmo, sabe, um negócio louco. Não, e assim, tem gente que até eu falo de vez em quando, eu não lembro o que eu comi no almoço. Né? Mas é normal, totalmente normal. Então, tem mais pergunta aí? Não, antes só mais um esclarecimento. Tem como dar uma melhorada nisso daí ou não? Tem, através de exercícios de relaxamento, e você vai exercitando a sua mente. Tem um exercício que nós fazemos com cores. Inclusive tem até um brinquedo infantil, né, que é aquele negocinho de que são 4 teclas, se eu não me engano, e que daí ele acende a luz de uma tecla e depois ele acende 2 vezes de outra tecla, e você vai seguindo o comando, né, daquele brinquedo. Então tem gente que fala: essa daí é uma brincadeira infantil, uma brincadeira boba. Não, na realidade essa brincadeira ela ajuda muito, muito mesmo. Então existem exercícios, até exercícios tem até no computador, se eu não me engano, só que agora eu não vou recordar o nome do jogo, mas ele lança cores na tela e depois ele pergunta qual foi a cor que ele lançou. E aí ele vai lançando, primeiro ele começa com uma cor, depois com 2 cores, aí depois 3 cores, e você tem que ir memorizando. Então são exercícios desses que a gente faz que ajuda muito a guardar informações, a guardar nomes e tal. Eu confesso que eu ando meio relaxado com isso. Mas não porque eu quero, mas por causa da falta de tempo mesmo. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de alguma coisa pra gente mesmo fazer. Mas assim, existem muitas brincadeiras na internet. Digita ali no Google brincadeiras ou jogos de memorização. Tem muitos, e todos eles são bacanas, são legais, e alguns são muito infantis, mas ajuda bastante. Você sabe que quem tem uma memória muito boa é minha irmã. Bacana. Ela lê um negócio assim, no outro dia ela já te fala o que ela leu. Que legal. Eu tenho uma certa dificuldade com memorização. Até eu gosto de alguns temas de livros, principalmente ligados ao espiritismo, ao candomblé, à umbanda, e tem uma coisa assim incrível que até minha mãe e a minha ex-namorada tiravam um sarro assim grande da minha cara, que eu acabava de ler um livro, aí ela pegava e falava: tá, agora me faça um resumo. O que foi que você aprendeu do livro? Aí eu falo: então, eu acabei de ler o livro, mas enfim, mas é uma questão de hábito. E assim, tudo é um começo. A minha irmã com números, nossa, ela tornou um hábito, olha, fantástico. Não, é incrível, é incrível. Então assim, mas que nem eu falei,
quer exercitar a memorização, vai ali no Google, digita lá jogos de memorização, que lá tem um monte. Certo, continuando então, pode continuar aí, a hora que vier mais perguntas eu já te passo. Ok. Então, assim, voltando ao assunto de crenças limitantes, de pensamentos e tudo mais. Então, assim, outra coisa, né, ligando a esse lado financeiro, né, que é que grande parte das pessoas estão mais ligadas e focadas. Então, assim, por que é tão difícil algumas pessoas prosperarem? Por que é difícil ter mais dinheiro, né? É justamente por crenças limitantes, aquelas coisas que foram plantadas no nosso inconsciente. Quantas vezes, né, ouvimos os nossos pais, os nossos avós dizerem: não pegue em dinheiro porque o dinheiro é sujo, né? Então, assim, a moral da história é que o dinheiro é sujo porque passa por várias mãos. Mas o inconsciente, ele não reconhece isso. O que o inconsciente, ele reconhece é que o dinheiro é sujo e tudo que é sujo não presta. Né? Então, isso entra no inconsciente da pessoa, e isso é uma das causas de que, até hoje, existe essa crença. Até outro dia, a mãe do meu cunhado, ela tem uma filha que hoje está com 8 anos, se não me engano. E outro dia eu vi ela pegando e falando para a menina: deixa esse dinheiro aí, larga esse dinheiro porque esse dinheiro é sujo. E depois eu peguei, puxei ela no canto e falei: olha, não faz isso, né? Porque assim, você está mandando uma mensagem muito pesada para o inconsciente dela, né? Lá na frente ela pode ter dificuldade com esse lado financeiro por causa dessa simples palavra, dessa simples frase: o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo, né? O dinheiro é bom, o dinheiro traz prosperidade, o dinheiro traz qualidade de vida, né? Então isso é uma coisa assim que está aí no nosso dia a dia. Ou seja, nós devemos apostar na prosperidade e ter uma outra mentalidade, né? Outra cultura também ligada a isso, que foi plantada, está até na Bíblia, né? Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, se eu não me engano lembrei. Ai, a minha memória não está tão ruim assim. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 24, Jesus Cristo disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, isso foi uma mensagem que pesou muito. Só que a culpa não é de Jesus Cristo, é a mensagem que é passada erroneamente, tá? Deixar isso bem claro. Então o problema dessa parábola não está explicada do jeito correto. As pessoas passam essa mensagem dizendo que é mais correto a pessoa ser pobre, né, do que ser rico. Então a mensagem subliminar que está ligada aí é que é mais bonito ser humilde, é mais bonito ser coitadinho do que ter dinheiro. E isso é plantado tão forte no inconsciente das pessoas que até hoje, na maioria dos casos, quando se vê alguém bem sucedido financeiramente, logo as pessoas apontam o dedo com um pensamento negativo, que aquela pessoa não é uma pessoa honesta, que várias vezes aí vejo colegas, amigos fazendo piadinha que deve ser traficante, ou então é parente de algum político corrupto, né? Então são esses pensamentos, essas crenças limitantes que complicam a vida. Então, agora, como eu falei da Bíblia, algumas pessoas devem estar pensando: se eu sou crente. Não, gente, eu não sou crente, tá? Eu tenho a minha fé nos orixás, como eu falei, sou iniciado no candomblé, mas eu conheço um pouco da Bíblia, sim. Pois teve uma época na minha vida, já tem mais tem quase aí 20 anos por aí, que eu passei por um período que eu parti para uma igreja evangélica,
mais precisamente eu fui para a Universal, acreditem se quiser. Eu fui obreiro da Igreja Universal e quase fui pastor. Mas isso é um outro assunto para um outro programa que eu vou contar para vocês. E que olha, eu vou te falar justamente eu saí da Universal porque eu conheci os bastidores. Mas eu isso vou te falar um negócio. Se você fizer um programa sobre isso, vai chover pergunta, viu, Bruno? Não, eu tenho a intenção de nos próximos programas fazer um programa um pouco fora do meu trabalho terapêutico. E sim falar um pouco, não exatamente da igreja evangélica, mas algumas coisas que tem ensinamentos na Bíblia e que, por incrível que pareça, são iguais a alguns fundamentos que tem no Candomblé. Ô Bruno, só uma observação. Sim. Você vê como que a rádio é rápido o retorno para as pessoas, né? Você falou, né, de qualquer hora falar sobre um pouquinho sobre os fundamentos da Igreja Universal, tudo tal. E o seu xará já coloca aqui. Quando que ele pode falar sobre Candomblé? Vamos marcar. Vamos marcar. Inclusive até vou falar das ferramentas que eu trabalho, da hipnoterapia, do coaching que eu trabalho dentro do Candomblé. Vamos fazer um programa sobre isso, sim. Que legal. Vamos falar. Então, voltando ao assunto, então, infelizmente, em boa parte das pessoas, os pensamentos negativos são mais fortes do que os positivos. E digo isso, seja em qualquer parte da vida, seja no financeiro, seja na vida amorosa e etc. As pessoas se compadecem mais com a tristeza das outras do que com a alegria, do que com a felicidade. Para vocês terem uma noção, foi feito um teste dentro já tem alguns anos isso, mas foi feita uma pesquisa, um teste dentro de um shopping, em que pegaram duas situações. Então, assim, pegaram uma pessoa, um ator, né, na verdade quem participou ali foram atores. Então pegaram uma pessoa colocando em um determinado canto do shopping chorando, e colocaram uma outra pessoa num outro canto do shopping com outros atores numa cena de alegria, de risada, de descontração, né? Então nessa pesquisa foi feita justamente para ver a reação das outras pessoas. Então a pessoa que estava chorando, ela recebia mais atenção, e essa atenção era uma atenção de afago, de carinho, do que do que a outra pessoa que estava no outro canto. A reação foi totalmente ao contrário. Aquela pessoa que estava no momento de descontração, dando risada, ela recebia das outras pessoas uma reação de rejeição. Algumas até comentavam entre as outras de que, assim, onde já se viu aquela pessoa estar rindo daquela maneira ali, se mostrando para as outras. Ou seja, totalmente um ar de reprovação. Ou seja, tudo isso é uma cultura interna, né? E muito dessa cultura foi plantada na gente, nas pessoas. Mas assim como foi plantada, é possível arrancar esse mal, essa raiz, através das técnicas da hipnoterapia, do coaching que eu trabalho, né? É possível mudar esses hábitos, né? E, enfim, então eu vou começar a passar agora, pessoal, se vocês quiserem anotar, seria legal, 5 formas, tá, para superar o não posso, o não consigo, né, que também está ligado ao nosso tema de hoje. Então, assim, primeira tarefa, né, quando fazer algo novo, consiste em fazer uma série de afazeres, de ações, especialmente os projetos simples. Comece pontuando, né? Qual é o primeiro passo, o que eu tenho que fazer, faça o exercício de ganhos e perdas. Então, até no ambiente acadêmico, que vejo
com os alunos ficam acreditando que não vão conseguir quando tem que concluir os seus TCCs, dissertações de mestrado, teses, doutorados. Isso acontece porque são necessárias centenas, talvez milhares de passos, ainda até terminar. Quando eu fazia faculdade, que eu cheguei a fazer faculdade de hotelaria e eventos, eu cheguei no período de fazer o TCC. E para mim foi um pouco complicado, porque existe uma coisa que se chama procrastinação. Algumas pessoas conhecem, sabem o que essa palavra significa. Isso significa você atrasar, jogar para o depois. Então, assim, aquele velho ditado, né, que nossos avós diziam, os mais antigos diziam, que não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, isso, algumas pessoas falam, isso é papo de antigo, né? Não. Isso é uma coisa importante. Isso é um raciocínio lógico e que te ajuda e muito, tá? Segundo passo, tá? Comparações com os outros. Não interessa se a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha, tá? O que eu tenho que focar é na minha grama. O que eu tenho que focar é que como é que eu quero que a minha grama esteja. Se eu preciso aparar, se eu preciso jogar um adubo, né? Parar de comparar, de se comparar com os outros, de por que eu tenho e ele não tem, por que ele tem e eu não tenho. É justamente aquela frase de cuide da sua vida e não se preocupe com os outros. Infelizmente, a sociedade em que vivemos tem o hábito de comparar uma pessoa com a outra. Veja, fulano faz isso, enquanto ciclano, coitado, né? Terceiro passo, eu não posso, eu não consigo mudar, sempre fui assim e sempre serei. Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Não, isso é uma crença limitante. Tudo, absolutamente tudo aquilo que você focar, que você colocar a tua energia, absolutamente tudo é possível. Eu costumo dizer uma frase para os meus clientes, e alguns até falam, Bruno, você está dizendo isso porque é da boca para fora, mas não. E a frase é a seguinte: você pode tudo. Claro que ressalvo que tem as suas consequências, né? Tanto para o lado positivo como o negativo, mas independente do que seja, você pode tudo. Então, novamente falando daquele exercício que eu falei agora há pouco, os ganhos e perdas, anota e você vai pontuando, e não pense no que os outros vão te dizer, e principalmente no teu próprio eu, né? Essa crença de eu não posso, eu não consigo. Para você saber que você pode, que você consegue, pegue um outro papel e escreva coisas que você nunca fez na tua vida e que você gostaria de fazer, e coloque um certo grau de dificuldade, tipo, eu nunca, por exemplo, nunca pulei de paraquedas. Que tamanho que é esse grau para você? É um grau alto, médio ou baixo? Ou então aí você pega e pontua um outro grau, tipo, eu nunca corri no Parque Ibirapuera. Qual é o tamanho dessa dificuldade para você realizar isso? É pequeno, médio ou grande? Então você pontua tudo isso nesse papel e você vai fazer um esforço para fazer aquilo que você nunca fez. Então, você praticando esse exercício, o teu inconsciente já vai eliminar essa crença limitante do que eu não posso, eu não consigo, eu nasci assim e vou morrer assim. Então, esse é o terceiro passo, ok? O quarto passo é antes feito do que perfeito, tá? Não interessa se aquilo que você está querendo fazer está bem feito ou não, faça, tá? Esse quarto passo eu costumo trabalhar muito com pessoas que têm dificuldade de relacionamento, seja no casamento
ou enfim, que tem essa dificuldade de se expressar para o outro. Então eu pego e bato muito forte nessa tecla do que antes feito do que perfeito. Então não importa se o que a outra pessoa vai achar de se você virar para ela e falar eu te amo, um exemplo, tá? Não interessa, o que interessa é que você fez, então faça, ok? Também, da mesma forma do que eu falei ali atrás, pontue e coloque o grau de dificuldade e faça aquilo que tem um grau pequeno para você, e aí depois você vai subindo o grau de dificuldade e você vai perceber que sim, você pode tudo e que sim, antes feito do que perfeito. E o último, mais ou menos parecido com o que eu falei ali atrás, não posso, não consigo porque serei criticado, né? Então, assim, escreve também no papel aquilo que você quer e do lado você escreve aquilo que você pensa que os outros vão falar de você, tá? Também, da mesma maneira, coloque graus de dificuldade e comece pelo menor e faça. E depois que você fez, pergunte a opinião da outra pessoa. Fala, depois que você fez aquilo que você queria fazer, pergunta: escuta, qual é a sua opinião sobre isso que eu acabei de fazer ou sobre isso que eu acabei de falar? E você vai ver que a crítica, vamos dizer assim, dessa preocupação que você teve, ela não será daquela maneira negativa que você mesmo plantou no seu inconsciente, ok? Então esses são os 5 passos que eu passei hoje, e quem quiser fazer pergunta, estamos aí. Lembrando que em breve, pessoal, semana que vem eu estou combinando com o Ronaldo, eu vou fazer um sorteio, tá? De 5 sessões de um tratamento terapêutico de hipnose com coach, tá? Semana que vem eu vou anunciar quando será, tá? Mas quem quiser participar desse sorteio, serão 5 sessões, uma sessão por semana, com um período de 50 minutos, tá? Esse é um trabalho que eu faço, eu vou estar sorteando gratuitamente, tá? Só que assim, vai ser muito bem certinho e tem que ser muito bem elaborado. E vou deixar uma coisa bem clara, gente: é um trabalho sério, um trabalho profissional, e provavelmente eu vou iniciar esse trabalho no final de semana. Será provavelmente todo sábado, mas aí a gente vai combinar horário, o local, tá? Mas já adianto mão que assim, se a pessoa que for sorteada faltar por um motivo banal, eu paro o tratamento, tá? Então deixar isso bem claro, porque assim, não é justo eu dar um tratamento para uma pessoa, sendo que a outra pessoa também quer fazer, e no meio da pessoa, do tratamento ali das sessões, a pessoa simplesmente resolve faltar. Então eu paro. Eu posso concorrer? Claro. Vou mudar meu nome. Claro. Mas assim, a gente vai combinar durante a semana quando será esse sorteio. Mas, pessoal, já começa a se inscrever aí, tá? Coloca lá na fanpage da Rádio do Axé, coloca lá: eu quero participar das sessões terapêuticas do Bruno, tá? E aí a gente vai guardando os nomes e tal, e aí eu vou combinar com o Ronaldo de fazer o sorteio, e aí a gente combina uma data de quando começa as sessões. Bruno, inclusive eu já estou criando aqui um negócio aqui no notebook. Uhum. Tá? O pessoal se inscrever, entendeu? Sim, legal. Tá? Aí depois o meu filho só coloca na página da rádio e a gente divulga nos Face. Bacana. Vamos dar esse sorteio aí, dar um tratamento 100% gratuito aí. Uhum. São 5 sessões, ok? Sem problema. Alguma pergunta aí, Ronaldo? Não, tá tranquilo. O que tem muito aqui é agradecimento, falando sobre o programa que tá maravilhoso. Bacana. Tem mais assim, como que eu posso dizer? Você é incrível, Bruno, porque eu acho que você hipnotiza as pessoas pelo rádio, porque eu vi vários comentários assim: o gostoso às vezes não é
mandar a pergunta, mas eu ouvi o Bruno. Acalma a gente. Esse é o comentário da Estela. Obrigado, Estela. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Um grande abraço para você, não somente para a Estela, mas para todos os ouvintes. Então, pessoal, gostaria de falar novamente do meu patrocinador, a Casa São Jorge Guerreiro, uma casa de artigos de Umbanda, de Candomblé, que fica aqui no centro de Guarulhos, na Rua Padre Celestino, no número 94. Quem quiser ligar lá e fazer o orçamento é 2409-2835. 2409-2835. Eu estou combinando aí com mais alguns babalorixás. Em breve, ainda nós estamos combinando questão de data. Eu vou dar uma palestra ao vivo para o povo de Axé, tá? Falando do meu trabalho terapêutico e o porquê que é bom ter esse trabalho terapêutico dentro das casas de Axé, tendo essa ferramenta a mais dentro da Umbanda e do Candomblé. Lembrando que o meu intuito aqui não é mudar de forma alguma os fundamentos de nenhuma casa, tá? Pelo contrário, nos meus atendimentos eu vi e ainda vejo a necessidade de ter uma ferramenta a mais, além de trabalhar com o espiritual, trabalhar também com o emocional, porque boa parte, assim, não vou dizer toda, mas tem certas coisas que o espiritual não resolve, o espiritual ele não trabalha, porque depende da própria pessoa. Eu já falei isso uma vez, vou repetir agora. Imagine aquela situação, você está com sede, tá? E você pede para o espiritual, para Deus, para o orixá, para o guia, te dar água para você matar a sua sede. É óbvio que Deus, que o orixá, que o espiritual, ele não vai te trazer um copo de água e dar na sua mão. O papel do espiritual em relação a isso é fazer o quê? É te abrir os olhos, te mostrar caminhos, fazer com que o seu ouvido fique mais sensível ao barulho da água, e você vai andando até a água, até que o espiritual pega e te mostra, ó, a água está ali, a tantos metros de você. Agora é você que tem que ir lá e beber dessa água. Então, ou seja, o espiritual fez a parte dele. Só que o problema de boa parte das pessoas que procuram ajuda no centro de Candomblé, de Umbanda, é que elas querem que o orixá faça tudo para ela. Então, assim, quando ela vê que a água está ali na frente, ela para de olhar para a água que está ali à disposição dela para ela matar a sede, mas ela passa a olhar os obstáculos. E aí ela tem medo de ir até a água porque tem algum obstáculo que ela pode tropeçar e cair. Ou seja, ela perdeu o foco dela, ela perdeu o foco da água e está olhando para os obstáculos. E uma coisa chata que acontece, ela não tem o resultado, ou seja, ela não mata a sede dela e sai falando mal, né, da casa, dizendo que o orixá não atendeu ela, ou de que o pai de santo só tomou o tempo e o dinheiro. E, gente, não é assim, né? É aquela velha frase que eu falo: nós temos duas pernas, uma perna é o espiritual e a outra é o emocional. Para que a gente possa andar ou correr, é preciso estar com as duas pernas fortalecidas em harmonia. Porque se eu tiver só com o meu espiritual fortalecido e o emocional não, eu vou tropeçar e vou cair. E vice-versa. Se o meu emocional estiver forte e o meu espiritual não, eu vou tropeçar e vou cair. Então é aquela velha história: uma mão lava a outra. As duas se complementam. E é esse o meu propósito, é esse o meu trabalho, é trazer essa ferramenta a mais para as casas de axé. Tá certo? Tá certo. Nossa, Bruno, como sempre, seu programa é muito esclarecedor, sabe? A gente eu também aqui, se você não pergunta, Ronaldo, tem perguntas, eu também fico ouvindo, porque, nossa, o intuito da nossa rádio é passar algum tipo de ensinamento, né? E sim, olha, você esclarece assim de uma forma que eu me sinto como os ouvintes, tá? Eu paro e fico prestando atenção no que o Bruno tá falando, e eu também tiro as minhas dúvidas, porque não? Sou um ser humano comum, tenho dúvidas como todo mundo, então nada mais lógico do que a gente explorar também um pouquinho o Bruno, né?
Claro, por favor. Por favor. Então, assim, eu até estava anunciando o curso que ministrar e tal. Teve algumas pessoas que vieram falar comigo em relação ao curso que vai ter agora nesse mês. E boa parte dessas pessoas pegaram e falaram: Bruno, infelizmente tá em cima da hora e não vou poder fazer. Então, assim, gente, não se preocupa, tá? Daqui 2 meses, em dezembro, um pouquinho antes, assim, tipo, quero ver se na primeira semana de dezembro eu vou ministrar esse curso de novo. Então, você que não pode fazer agora, não se preocupa. Daqui 2 meses eu estarei dando esse curso novamente, ok? E aí, é claro, eu vou anunciar no Face, tal, ainda não tenho a data específica, mas só fechei que estou combinando que vai ser em dezembro. E assim que o Bruno tiver tudo direitinho, da onde vai ser o curso, quando vai ser, tudo bonitinho, a gente também vai fazer um negocinho, vamos colocar na rádio para divulgação, tudo bonitinho, porque como ele mesmo disse, estava muito em cima para fazer assim qualquer tipo de divulgação, né, gente? Sim. Foi muito em cima. Então, mas o Bruno não vai deixar ninguém na mão, porque eu não vou deixar não, tá? Com certeza. Eu sou chato e gosto de cobrar. Legal. Somos dois. Somos dois. Então é isso, Ronaldo. Quero agradecer aí a sua atenção. Quero agradecer a atenção aí de todos os ouvintes. Agradecer o carinho, a participação, a audiência, enfim. Semana que vem estamos aí de novo, tá? Com outro programa, Acordando para uma Nova Vida. Vou falar sobre também o lado emocional, sobre potencializar certos hábitos, seguindo mesmo essa linha de raciocínio que nós falamos hoje, só que eu vou falar mais um pouco, ok? Vou falar de alguns mitos e dos bloqueios internos, da baixa autoestima e como vencer isso daí, ok? Muito legal. Então, a semana que vem vocês não podem perder, tá? O programa vai estar maravilhoso, pode ter certeza, como sempre esteve, né? Mas vamos explorar um pouquinho mais o conhecimento do Bruno, porque conhecimento nunca é demais, gente. Não, com certeza não. Eu gosto de sempre frisar isso, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é pra gente mesmo, né? Sim. E aí vamos combinar aí, que nem foi falado num outro programa, vou falar um pouco da experiência que eu tive dentro da igreja evangélica. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. No programa Papo de Umbanda eu trouxe um padre. Legal, bacana. Sabe, eu não tenho assim, como que eu posso dizer? A gente não tem preconceito contra ninguém. Sim. São as pessoas que têm contra a gente. Sim. Então, nada melhor do que, por exemplo, a gente trazer pessoas de fora. Eu tô convidando um pastor aí. Vamos ver se vai. Bacana. Se vai dar certo, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive e como os evangélicos enxergam o candomblé, que infelizmente é de uma maneira negativa, mas que muitas coisas que eles usam são de fundamentos de Umbanda e de Candomblé. Eu vou falar sobre também a famosa a língua dos anjos, né? E o receber do Espírito Santo, como é que é e como é que não é, ok? Legal, fantástico. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, em nome da rádio, da equipe, dos ouvintes. Você é uma pessoa sensacional, traz pra gente assim, muito conhecimento, e esperamos você terça-feira que vem novamente. Terça-feira estaremos aí de novo. Um forte abraço, uma boa noite a todos, Mutumbá, Mojubá, a bênção, e até semana que vem. Boa noite. Tchau.